O segundo momento da nossa aula ele vai se dar da seguinte forma, que é a passagem da preocupação ontológica, tá, para uma preocupação estritamente antropológica. Em outras palavras, o olhar passa, né, de uma visão exterior, ou seja, para o mundo, para uma visão interior, ou seja, um olhar para si mesmo e para o outro. Então, nesse momento, os filósofos vão se preocupar com a seguinte coisa, com o homem e a sua relação com os outros. Então, essa é a ideia, tá? Então, essa relação do homem com os outros pressupõe uma discussão sobre o que é o homem, o que é o homem, e mais que isso, o que é a política, e o que é a ética. Três grandes preocupações. Então, a pergunta pelo que é o homem pressupõe a relação do homem na polis, ou seja, na cidade-estado, né, que são as cidades que vão começar a se constituir ali na Grécia, né? Então, a pergunta pelo homem é a pergunta da relação dele com a cidade, portanto, política, a relação com os outros, né, a ética. Então, a antropologia ela vai gerar em torno dessas duas questões, a relação, portanto, da antropologia com a política e com a ética. Então, nesse momento, perceba que até aqui, né, houve algumas mudanças de horizonte. Primeiramente, com mito, segundo, com logos, terceiro, né, com a ontologia, ou seja, com o ser, e agora com o homem. Cá entre nós, essa é a preocupação mais importante que vai gerar muitas outras perguntas, como o que estou fazendo aqui, qual é o meu papel nesse mundo e para onde vou. Essas perguntas geraram uma diversidade de conhecimento sobre o mundo, tá? Sobre as diversas culturas, as diversas formas de se fazer política e etc. Tá? Então, vamos não confundir as cabeças de vocês, tá? Vamos só focar exatamente nesses conceitos, nessas ideias. Então, nesse momento aqui, né, é que há uma preocupação exclusivamente com os sofistas. E quem tinha preocupação com os sofistas? Isso mesmo, os socráticos. Os socráticos. E quem eram os socráticos? Eram os discípulos que seguiam as ideias de Sócrates, tá? Como Alcibíades, o próprio Platão, né? Xenofonte. Detalhe, filósofos naquele contexto muito importante que seguia a ideia de um homem que considerava o maior filósofo daquele contexto. Embora Sócrates tenha sido humilde o suficiente para dizer que não era nada, né? Ou seja, só sabia que nada sabia. Então, já naquele contexto, Sócrates pensou que o conhecimento é muito plural, né? Muito plural. Então, ele jamais poderia saber tudo que se pode ser sabido. Então, ele era humilde o suficiente para saber que nada sabia. Embora saber que nada sabe é saber de alguma coisa, que é saber que nada sabe. Mas isso não vem ao caso, tá? O que vem ao caso aqui é a preocupação humilde de Sócrates acerca do conhecimento. Admitindo que ele só sabia que nada sabia, ele era humilde o suficiente acerca do conhecimento, pessoal. Essa é a ideia. Então,
como vocês sabem, ou tiveram curiosidade de ler alguma coisa por aí, se não vão saber agora, Sócrates, né, foi condenado ao suicídio. Ele foi condenado de corromper a juventude, o que é mentira, e foi condenado de deturpar a imagem dos deuses, o que é mentira. Tá? O que Sócrates fez foi simplesmente fazer com que as pessoas pensassem com as próprias cabeças e questionar a existência dos deuses. E isso levou ele à morte. Né? Então ele não corrompeu ninguém e nem deturpou a imagem de nenhum deus. Tá? Então Sócrates era bastante preocupado com a evolução do conhecimento. Ele acreditava que quanto mais os homens exercitassem a sua razão, tanto mais esclarecidos eles seriam. Tá? Então a maiêutica, que significa a arte de parir ideias. A maiêutica é a arte de parir ideias. Em outras palavras, Sócrates acreditava que poderia fazer o mesmo processo que a sua mãe. Ou seja, sua mãe de um lado fazia as mulheres, né, parirem, darem a luz aos seus filhos. Então, Sócrates acreditava que metaforicamente poderia fazer o mesmo processo, mas não biológico, e sim psicológico, ou seja, poderia criar condições para que as pessoas começassem a pensar por si mesmas. Em outras palavras, desenvolverem a sua autonomia, isto é, dar a própria lei, ou seja, pensar com a própria cabeça e exercitar a sua razão. Essa era a ideia. Por conta disso, ele começou, através da filosofia, a influenciar outros seguidores dele. Esses seguidores, consequentemente, começaram a questionar, né, a política daquele tempo, que era aristocrata e, portanto, era bastante autoritária, e as consequências foram pegar o líder, considerado Sócrates, e dar um fim nele. Além disso, Sócrates questionava a existência dos deuses. Ele discutia por que naquele contexto as pessoas eram tão fanáticas acerca da existência de vários deuses, quando para ele só seria possível, né, admitirmos a existência só de um Deus. Então, por conta disso, ele foi considerado deturpador da imagem dos deuses e considerado e condenado ao suicídio. Né? É até interessante a gente dizer que ele foi condenado ao suicídio. E como é que se condena alguém ao suicídio? Mas, de fato, era uma forma de punição naquele contexto. Então, Sócrates foi condenado injustamente, tá? Isso precisa ficar claro. Outra coisa que precisa ficar claro é a relação dos socráticos com os sofistas, que agora eu vou retomar o que eu havia mencionado. Então, os sofistas eram aqueles filósofos eloquentes que vendiam o seu conhecimento. Tá? Então, vendendo o seu conhecimento, consequentemente, eles se davam muito bem financeiramente. Então, eles não tinham nenhuma preocupação em encontrar uma verdade, né? Em fazer com que as pessoas pensassem com as próprias cabeças. Muito pelo contrário, a preocupação de alguns sofistas, ou a maioria dos sofistas, era única, a saber, a de que, através da retórica, ou seja, da arte da fala, eu poderia convencer as pessoas, ou seja, as pessoas daquele contexto, né? E, consequentemente, mudar a sua própria opinião e aceitar a que eu estou defendendo. Então, a retórica é um terreno bastante movediço, né? É importante se tomar cuidado para quem domina essa arte. Hoje, no dia a dia, os grandes parlamentares, né? Ou seja, aquelas figuras que estão no Congresso, são exímios, né? Retóricos. Então, eles vão lá, desenvolvem um discurso. Você acaba sendo, ao invés de pensar, problematizar e analisar o discurso, você acaba sendo levado por conta do toque eloquente e perspicaz que tem no interior do discurso. Isso é retórica. Já naquele contexto existia exímios retóricos, né? Então eles não estavam preocupados com a verdade, mas em vender o conhecimento
ensinando a retórica. Geralmente eles ensinavam, né, os filhos de grandes aristocratas, ou seja, pessoas que tinham bastante condição econômica, né? Então eles se davam muito bem com isso. Mas Sócrates, diferentemente dos sofistas, e criticava muito a postura do sofista, não se preocupava com isso. Se preocupava em encontrar a verdade, discutir a justiça, discutir o bem. O que é bem? O que é ser justo? O que é considerado ser justo? O que eu chamo de bem? Né? Então essas outras questões Sócrates discutia com um propósito específico: fazer com que as pessoas pensassem com as próprias cabeças. Então ele usava a ironia. Ou seja, Sócrates tinha uma habilidade muito precisa de entrar no discurso de alguém quando ele perguntava, por exemplo, o que é justiça. A pessoa ia lá, dava a sua definição, e Sócrates entrava no interior daquele discurso e fazia uma desconstrução, né, baseado na resposta que a pessoa dava. Então essa era a prática da ironia. Isso era muito interessante naquele contexto, se fazer isso, né? Então ele influenciou muitos discípulos, filósofos, influenciou bastante os próprios sofistas, né? Tem sofistas que acabaram mudando de posição naquele contexto para seguir a figura do Sócrates. Então ele foi uma figura bastante emblemática nesse contexto, tá? Resumo, o que eu acabei passando foi até aqui, tá? Ou seja, a importância de Sócrates e a diferença dele dos sofistas, tá? E isso para na próxima aula nós adentrarmos no pensamento estritamente platônico. Quem foi Platão, o que fez, por que ele era tão interessado, né, em abordar o Sócrates no seu diálogo como uma personagem, né? Então existem dois Sócrates: o Sócrates filósofo e o Sócrates personagem, né, que vai ali travar vários diálogos escritos por Platão, né? Então é muito interessante isso. Na próxima aula a gente vai acabar adentrando nisso, tá? Então até aqui a gente trabalhou esses temas. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, questionamento ou objeção, sinta-se à vontade, tá? Eu estou aqui para servi-los. Pergunte que eu estarei aqui para responder, tudo bem? Quanto à aula de artes, a gente simplesmente problematizou, né? Porque eu apresentei para o pessoal que a arte ela escapa a qualquer conceito. Até que a gente construiu um possível conceito de arte, né? Por vários motivos. O mais imediato é que nenhum conceito é último e definitivo sobre nada. Ou seja, são teorias e conceitos possíveis que possivelmente explicam alguma coisa, tá? Então é o que eu penso sobre aquilo. Por isso que o conhecimento é muito relativo, tá? Então o que a gente fez foi construir possíveis conceitos do que seria arte. Posteriormente a gente deu um salto. A gente fugiu do conceito para mostrar que a arte é mais do que conceito. Ela é uma experiência existencial, uma experiência emocional, um sentimento, né? Então, por exemplo, quando alguém assiste, por exemplo, uma encenação teatral, ali tem a figura do personagem, né, que está interpretando um determinado personagem, né, o especialista em teatro está ali encenando, e você vai interpretar a interpretação do personagem. Por exemplo, uma tragédia como os grandes escritos de Shakespeare, que é muito interessante, né? As tragédias shakespearianas ali dão um toque, né? A figura de Otelo, um grande escritor de Shakespeare. Então você vai interpretar a interpretação de Otelo, né? Então a arte ela escapa esses conceitos, né? E eu até cheguei a enfatizar que o poema e a poesia é a arte expressa através das palavras, né? Não conceitualmente, mas você tenta tocar alguém através da poesia, através do poema. Então, mais do que expressar algumas verdades, é necessário tocar. E você toca através disso, com um poema, com uma poesia, né?
tentando tocar e fazer com que a pessoa externalize seus sentimentos e emoção. A ideia foi essa. Então eu peço que vocês, se possível, né, escrevam um poema, né, ou uma poesia. Isto é livre, pode escolher qualquer tema que lhe convier, contanto que não seja um tema tosco ou desnecessário, mas um tema tranquilo. Exemplos sobre cinema, sobre música. Detalhe, precisa ser de autoria própria, tá? Então vocês vão escrever um poema e uma poesia que versem sobre, se possível, problemas sociais, né? Problema da pandemia, por exemplo, o problema econômico que nós estamos passando, político. Então podem escrever um poema e uma poesia que toquem nisso também. Mas fiquem à vontade, tá? É um tema livre, vocês podem escolher, contanto que seja de autoria própria, tá? Então, no mais é isso. É desnecessário dizer. No mais, abraço, tá?